Olá, hoje eu vou gravar um vídeo aqui um pouquinho diferente do que geralmente eu gravo. É um vídeo comigo codando aqui um PSD, mostrando um pouquinho de como é na prática o dia a dia de um full stack. No caso, esse vídeo de hoje vai ser a primeira parte, que é o desenvolvimento do front-end. Poderia fazer algo mais detalhado até na parte do design, mas eu resolvi pegar um PSD pronto, porque um full stack às vezes ele faz toda a esteira de criação, né? Que hoje em dia tem até o full cycle, que é mais extenso, que vai até do atendimento e outras áreas, não só da parte técnica. Mas o full stack ele está envolvido em todas as partes técnicas. Às vezes eu faço desde o design até a implantação no ambiente de produção. Então eu vou fazer aqui vários vídeos mostrando na prática cada etapa dessa, né, da vida de um full stack. Eu vou começar aqui pelo front-end, que eu acho que é mais bacana. Design, às vezes, na maioria das vezes, eu recebo um design pronto em PSD, então acredito que a maioria das pessoas também vão receber já um PSD, um layout pronto, Adobe XD, um Figma, prontos. Então eu baixei aqui um PSD da internet, tá? Que vai ser esse daqui. É uma página bem simples. Eu vou mostrar na prática como que eu faço como que eu faria para codificar essa página aqui utilizando o Vue.js. É uma das ferramentas que eu utilizo, é um dos frameworks que eu utilizo aqui dentro da empresa. Então eu vou fazer esse vídeo aqui codificando na prática. Então vocês vão acompanhar aqui tanto a parte de lidar com um PSD. Então hoje em dia eu vejo pessoas às vezes reclamando do mercado que exige mais, mas tem ferramentas que você vai precisar mexer, que não tem como você fugir para trabalhar no mercado, né? Uma delas, por exemplo, é um Photoshop, é um Adobe XD, tem algumas ferramentas aí que são necessárias para você mexer, né? Então você tem que saber além de programação, não basta você saber só programar. Então, ferramentas de design, né, são coisas que você vai precisar mexer, e superficialmente, você não precisa ser expert. Geralmente você vai receber o layout, você vai precisar só pegar tamanho de fontes, cores, né, ícones, às vezes, imagens. Então, tu vai precisar mexer. Isso não tem como fugir. Em algum nível, tu vai precisar mexer. Vou aqui mostrar o codificando no VS Code. Vou usar aqui o VS Code para a gente codificar. Eu não vou mostrar a instalação de VS Code, do Vue.js, CLI, do Node. São também pré-requisitos que você precisa antes de programar. Então não basta saber fazer HTML, CSS e JavaScript se eu não souber mexer no Vue.js, no Node.js para instalar os pacotes. Então tem um background bem extenso atrás dessa parte de programação. Às vezes a pessoa olha e HTML, CSS e JavaScript só, ok, consigo, mas não é só isso. Tem outras skills envolvidas para ter um sucesso ali dentro do front-end, do full stack, seja lá qual área. Sempre vai ter algo a mais ali que está meio que por baixo dos panos, assim, e às vezes as pessoas não mostram. Eu vou tentar aqui mostrar esse background de como que é, né? Outras habilidades que eu preciso, além de saber mexer com HTML, CSS e JavaScript. Então, preciso aqui de um editor. No caso, eu vou utilizar o VS Code. Durante muito tempo eu utilizei o Sublime, e depois eu mudei para o VS Code. Então, fica aí a teu critério qual editor tu vai usar. Atualmente, eu acho que o VS Code é o mais completo. E, então, o que vai acontecer? Eu vou codificar, né, esse template aqui, utilizando o Vue.js. Enquanto isso, vocês vão acompanhar aqui em tempo real, né? Eu coloquei a câmera aqui atrás de mim, que vai mostrar cada etapa. Eu geralmente, quando estou mexendo com front-end, eu trabalho com 3 telas. Por quê? Eu tenho esse notebook aqui que é separado, que eu utilizo para monitorar analytics, algumas outras coisas, e para visualizar as alterações em tempo real. Então aqui eu acesso pelo meu IP interno o servidor do Vue.js que fica rodando a página. No meu computador principal aqui, né, no do meio aqui no central, eu deixo o VS Code, né, ele fica aqui rodando o VS Code. E nesse daqui, eu deixo rodando o meu PSD para mim ficar olhando o layout, exportando imagens e tal. Então, esses 2 monitores aqui, né, esse monitor aqui está conectado nesse notebook, via
HDMI. Na real, um conversor de HDMI para VGA, que o monitor VGA foi o único que eu consegui encontrar rápido aqui na região no dia que eu precisava, então foi o único que deu para encontrar. E esse notebook separado. Então eu trabalho com 2 computadores. Já cheguei a trabalhar com 3 telas no mesmo PC, mas agora eu utilizo 2 notes separados, um só com 2 telas. E é isso aí. Então bora para a prática, né? Eu tenho aqui o meu PSD. Esse PSD. Primeiramente eu vou organizar meu ambiente aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar meu ambiente aqui no VS Code, né? Então eu vou abrir aqui o meu VS Code. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou dar um Ctrl aspas para ele abrir o meu terminal aqui e vou criar o projeto do Vue.js. Para mim criar o projeto, como eu já tenho todas as dependências instaladas, eu já tenho o Vue CLI, então já tenho aqui como rodar meus comandos. Eu posso rodar aqui um Vue create, vou colocar o nome de app aqui. Ele vai criar o meu projeto. Ele vai baixar todas as dependências, fazer todas as configurações iniciais. Tá? Então, eu vou deixar ele rodar aqui. Ele vai ficar um pouquinho lento, porque o meu computador ele não é tão potente. Ele está rodando várias coisas aqui, está rodando o OBS, está rodando o Photoshop, então a memória dele já está bem cheia. Aqui eu vou selecionar as features manualmente, né? Ele pode selecionar algumas configurações aqui pré-definidas, algumas pré-definições, ou tu pode definir aqui. Eu vou no manual porque eu vou adicionar algumas coisas aqui. Eu vou adicionar o router, o Vuex. Não precisaria nesse caso aqui, mas como eu vou mostrar um pouquinho de uma funcionalidade do router e do Vuex, então eu vou adicionar eles. Ou melhor, eu não vou adicionar eles porque é uma página só. Não, vou adicionar sim. Só para me mostrar. O pré-processador que eu vou utilizar aqui, SAS, para poder colocar tudo certinho ali. Vou desabilitar o linter ou não. Vou deixar o linter aqui. Ele vai dar alguns erros, alguns avisos ali, mas depois a gente ajusta. Vou utilizar o Vue 3, apesar que, mesmo quando utilizo o Vue 3, eu ainda acabo utilizando ele meio num padrão do Vue 2, porque eu ainda não me adaptei a essa nova versão. Algumas coisas que eu ainda tenho que pegar. Agora ele vai criar aqui o nosso projeto. Pode ver que ele já criou uma pastinha aqui, que já tem o package, com todas as dependências que precisamos para esse projeto. Eu vou adicionar depois mais uma dependência, que na real é um plugin do Vue.js. Eu vou dar um outro comando ali para ele adicionar. Então, enquanto ele faz ali a instalação, eu vou só aguardar ele instalar. Enquanto isso, eu vou ver como está nosso PSD aqui. Então, deixa eu só puxar ele para cá. Deixa eu ver. Deixa eu mudar uma coisa aqui no meu OBS. Não estranhem, tá? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa configuração, então aqui eu deveria ter colocado a captura de tela e pegado o meu Photoshop. Vou colocar para ele pegar aqui do meu... Não é tela, captura de aplicativo, calma. Então aqui eu removo e aqui eu adiciono captura de janela. Nessa captura de janela, agora sim eu coloco aqui o Photoshop.
Pronto. Agora eu posso mover para todos os lados. Só que essa captura ela não tá pegando. Combinar. Tarará. Deixa eu ver. Aqui tá o VS Code. Aqui tá o Photoshop, mas ele está puxando a tela errada. Eu nem tô com essa tela do Photoshop aberta. Então vamos ver aqui, captura de tela. PSD. Deixa eu remover de novo, captura de janela. Cara, por que ele não está atualizando o meu Photoshop, cara? Ele está mostrando aqui o meu Photoshop. Mas ele está mostrando a tela inicial e não a janela que eu quero. Então aqui ele não está capturando o frame da minha janela. Eu vou ter que manter aqui meu Photoshop. Deixa eu só ajustar isso daqui. Então aqui eu vou adicionar a captura de tela. Vou ter que deixar na captura de tela mesmo. E vou manter nesse outro monitor. Tá, então temos aqui. Agora eu acho que vai. Eu acho que a instalação nossa aqui já finalizou também. Deixa eu ver. Ainda está finalizando. O processo de instalação ele pode demorar dependendo da tua máquina, como a minha aqui já está bem sobrecarregada. Ela está demorando um pouco mais que o normal. Ele vai fazer o download de todas as dependências, né? E vai instalar. Tá quase pronto, mas ele já baixou aqui, já criou todos os arquivos, ó. Então já temos todas as pastas aqui envolvidas. A única coisa que eu vou adicionar agora, que não tem por padrão, é o Tailwind, que é um framework CSS para trabalhar de forma mais prática aqui com esse layout. Então aguardo aqui a instalação.
o nosso PSD aqui. Deixa eu colocar aqui por cima, que eu estou embaixo, que agora que eu reparei. Então tenho aqui o nosso PSD. Ele é bem simples, ele está bem organizadinho aqui. Né? Pode ver que cada pasta aqui era muito com a nomenclatura bem certinha, tá fácil de trabalhar. Tem designers que costumam deixar tudo uma bagunça. Esse daqui eu baixei lá no FreePic, tá? Então é um PCD gratuito do FreePic que eu baixei aleatório. E temos aqui o que são essas camadas. São todos os textos. Então tudo que é texto está aqui. Então pode ver que está bem organizadinho, está fácil de mexer. Aqui tem todos os shapes. Mas eu reparei que aqui o background ele não colocou junto com... Acho que cada desenho desse ele fez um shape separado. Deixa eu tentar... Cada desenho ele fez um shape. Ou seja, eu já vou organizando aqui que o meu background eu quero exportar todos esses shapes juntos, né? Então eu já vou organizar, joga todos os shapes aqui para dentro. Então já vou organizando meu background. Ainda faltam os sinais de mais e menos aqui. Então acho que são esses 4 aqui. Depois eu só exporto isso daqui inteiro. E esse background eu vou deixar aqui dentro. Porque daí eu vou exportar totalmente. Só ficou o sinalzinho demais. Então é esse maisinho aqui. Ele vai aqui para dentro. Uma vez organizado, por isso que você precisa ter uma certa habilidade com o Photoshop. Aqui eu estou fazendo básico, tá bem básico, mas eu preciso saber como mexer no Photoshop. Então não adianta só saber programar, que não vai chegar a lugar nenhum. No Figma é bem mais prático, tá? Ou no Adobe XD também é bastante mais prático, mas vai ter que saber mexer em ferramentas de design. Isso é fato. Vamos olhar aqui como está o VS Code. Já instalou aqui, né? Já finalizou a nossa instalação. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui para gente... Deixa eu terminar de ajustar aqui o PSD. Já tenho meu background feito aqui, que eu vou exportar ele depois inteiro. Opa, foi alguma coisa que não deveria aqui. Isso daqui fica aqui. E esse daqui também e vai para o design. Então aqui é só o meu fundo branco com esses detalhes. Eu vou exportar ele todo, né, ele inteiro. Pronto. Aqui eu já dei uma organizada. Agora eu vou voltar ali para o meu VS Code. Vamos aqui no VS Code. Vou adicionar o Tailwind, então eu faço um view add Tailwind. É um plugin do Vue.js, tá? Por isso que usa esse comando aqui para adicionar plugins. Então eu vou adicionar o Tailwind, que ele já vai deixar tudo configurado bonitinho. Depois eu só vou rodar aqui o meu serve e vou abrir ali na outra tela, né? Então aqui por enquanto, né, temos aqui rodando o nosso ambiente, nosso Photoshop. Aqui vai ficar o nosso VS Code e aqui o nosso site aqui na esquerda.
Deixa eu ver se... ele está pedindo para mim escolher aqui. Eu vou colocar o full para ter o arquivo de configuração completo, para a gente ter mais noção. Então, quando eu estou assim em desenvolvimento, eu adiciono o full mesmo, para mim olhar as configurações, né, estudar e ver o que tem dentro da configuração. Que ele vai instalar mais alguns pacotes que são necessários para o Tailwind. Né, ele já deve ter adicionado, não adicionou aqui como dependência ainda, mas ele já vai atualizar esse package aqui também com o Tailwind, que é uma dependência agora. Pronto, instalado aqui. Agora eu vou rodar o serve, vou rodar com yarn serve. Deixa eu só ver. Tem que ir para a pasta app, né? Agora que eu percebi que eu acho que eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Eu acabei de dar o comando fora da pasta. Então eu vou apagar isso daqui. Era para mim ter adicionado o Tailwind aqui dentro da pasta do app. Eu adicionei fora na raiz do projeto. Porque depois, né, em próximos vídeos, eu vou ensinar como rodar esse projeto, fazer o building e rodar esse projeto utilizando o Docker. Então já fica aí um spoiler para os próximos vídeos. O próximo vídeo vai ser fazendo o build dessa página, transformando em arquivos estáticos compilados e subindo uma stack com Docker para exibir essa página, tá? Eu vou ensinar como fazer isso. Agora eu vou ter que esperar de novo ele instalar as dependências, porque eu esqueci, né? Então vamos lá. Eu vou remover aqui essa câmera por enquanto, porque aparentemente está travada. Então eu vou deixar sem a minha carinha aqui do lado. Vai ficar por enquanto só minha voz aqui aparecendo, para não dar nenhum problema maior aqui e não me atrapalhar. Aqui ele está pedindo novamente, tem que instalar o full. Ele vai fazer a instalação das dependências. Aqui é só aguardar a instalação das dependências. Aqui minha câmera está travada, deixa eu ver se eu consigo de repente fazê-la voltar. Agora parece que voltou. Vamos ver se vai ficar assim ou se vai travar de novo, né? Mas aparentemente agora voltou ao normal. Vou colocar minha carinha de volta aqui. E vamos lá. Acho que já está acabando aqui a instalação. Tá só rodando os hooks. Pronto, foi instalado. Agora vamos rodar aqui o servidor. Yarn serve. Eu só tenho que ver se ele vai rodar ou se eu vou precisar ajustar o host, que provavelmente. Ou se ele já vai rodar no meu P0000. Aqui agora tem mais uma coisa rodando, que vai deixar tudo um pouco mais lento do que já está. Tem que fazer o upgrade de memória desse notebook para ele ficar um pouco mais prático para mim gravar os vídeos mais complexos, mas
Acredito que vai dar tudo certo. Então, aqui é só aguardar. Trabalhar assim com 3 telas é muito mais prático, tá? Para quem trabalha com front-end, porque tu não precisa ficar alternando de tela, né? De uma tela para outra. Então, para mim, pelo menos, é mais prático. Tu tem que tomar cuidado, né? Se não estiver utilizando as telas, desligue para não colocar um vídeo de YouTube aqui enquanto trabalha. Vai criar distração, então tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver se finalizou aqui, ainda está rodando. 70%. E agora, né, assim que nosso servidor subir aqui, eu vou acessar ele. Aí já está rodando aqui no meu IP. Então eu vou acessar ele. Deixa eu colocar na minha visualização aqui. E eu já vou acessar aqui nesse outro notebook. Nos 192.165 na porta 8080. Então temos ali, ó, o aplicativo. Pode ver que esse template inicial ali do Vue.js tá meio bugado nessa versão 3. Ele está vindo com uma logo descentralizada. Então não sei se está dando para ver bem ou se está muito claro. Mas deixa eu tentar melhorar aqui essa visualização. Bom, deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar para capturar mais uma tela aqui para ficar mais bacana para a visualização. Então eu vou abrir aqui. Deixa eu adicionar mais uma cena aqui. Isso daqui, deixa eu diminuir aqui. Fazendo tudo em tempo real mesmo, porque aqui eu quero mostrar justamente o background de como são as coisas. Aqui eu vou adicionar mais uma captura de janela. Vou colocar aqui Chrome. Daí aqui eu pego aqui nosso Chrome. Pronto. Deixa eu só me colocar por cima aqui agora. Pronto. Daqui temos o nosso Chrome. Eu nem vou precisar utilizar muito ele, essa janela, então eu vou deixar ela aqui do ladinho. E o que acontece? Eu vou criar aqui uma outra cena para ficar mais... Aliás, deixa eu ver aqui se está dando para ver bem. Também não está porque tem muita claridade, então fica difícil de visualizar. Mas eu vou criar uma outra cena aqui dividida para a gente. E nessa cena eu vou dividir aqui a tela entre o VS Code e... Vou pegar aqui o meu Chrome. Vou colocar aqui pra gente no ladinho aqui. Só para vocês verem que é sempre atualizado em tempo real. Vou pegar e vou adicionar aqui também do lado o nosso VS Code. Tá? Então tudo que eu for programando aqui no VS Code, automaticamente vai ser feita a atualização aqui no meu Chrome, tá? Essa é a vantagem de você trabalhar com um ambiente um pouco mais elaborado para a programação, principalmente front-end, que você precisa de um feedback ali. Eu vou adicionar uma captura de vídeo aqui. Para vocês acompanhando aqui, eu vou deixar também essa daqui embaixo. E vou adicionar mais uma aqui, que é mais uma captura e o vídeo 2, que é a minha cara aqui.
Então, vamos fazer aqui assim. Bom, aqui no meu monitor geralmente eu deixo a página, então eu só coloquei ela aqui com o VS Code para mostrar para vocês, mas aqui fica sempre a minha página com atualização em tempo real. Aqui sempre fica o Photoshop, né, que no caso, né, que vai ficar aberto ali, é o Photoshop. Não dá para ver muito bem por causa da quantidade de luminosidade do monitor, mas é o Photoshop. E aqui no meio o meu VS Code, né? Então aqui no meio a gente tem o VS Code. E ali vocês vão conseguir acompanhar e ver que vai acontecer tudo em tempo real, né? Enquanto eu atualizo, né? Enquanto eu codifico aqui no meu VS Code, vai atualizando a minha página. E eu vou seguindo o layout que está aqui do meu lado direito no Photoshop. Então, bora lá, né? Vou colocar aqui. Vamos começar. Não vou fazer uma organização excelente aqui, tá? Porque vou tentar fazer o mais simples e mais rápido para o vídeo não ficar tão grande, né? Acredito que esse vídeo já esteja com meia hora, então é que eu acho que vai mais meia hora para me finalizar. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui um pouquinho o que tem nesse. Vou começar pelo menu. Vou ajustar meu menuzinho aqui. Ele tem o texto Home, o texto About. Ele não tem o separador aqui, então vou tirar esse separador. Vou colocar aqui um outro que é Service e Blog. Então tem aqui, ó, o blog e o service. Quando eu salvo, ele já automaticamente atualiza lá no meu navegador. Ele está demorando um pouquinho aqui para compilar, porque eu tô com muita coisa rodando, mas geralmente ele compila bem rapidinho e já atualiza o navegador. É bem rápido geralmente. Aqui é porque a minha CPU e minha memória já está bem quase esgotada. Aí uma coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar o fundo da minha página. Primeiramente eu vou tirar algumas coisas aqui. Aqui eu tenho minha página Home, né, a minha view Home. A gente não vai utilizar esse componente de Hello World, então eu vou remover ele e vou remover essa logo aqui para ficar tudo em branco. Feito isso, temos uma página em branco só com o menu. Tá? Daí eu já vou fazer uma outra coisa aqui. Aqui temos um padding nesta navegação. Eu vou remover. Aqui também eu vou ajustar. Font weight aqui eu acho que tá bold mesmo. A cor, daí eu vou aqui no Photoshop, né, e pego a cor do texto. Então, deixa eu mudar aqui. Aqui no Photoshop eu venho aqui nas minhas layers e pego a cor do texto, tamanho de fonte. Para me fazer isso é só eu clicar aqui no ícone do A, que é o ícone das configurações de caractere. Então eu estou aqui nesse About, ele está com 12 pt, tá aqui em pontos, tá? Geralmente se faz em pixels, mas no exterior às vezes fica em pontos, então fica em pt. Talvez você vai precisar converter isso para pixels no site que você esteja fazendo. Porque ele está usando a fonte Montserrat, mas eu vou utilizar a fonte padrão que está ali mesmo que veio no Vue.js, para não complicar muito. Em outro vídeo eu mostro como colocar fonte customizada. E a cor, ele está com a cor meio misturada aqui. Então a cor é 28, 28, 28. Então eu pego ali o código da cor. Aí eu volto aqui para o meu VS Code. E a cor 28, 28, 28. Essa é a cor. Opa, 28. 28, 28, 28. Pronto. Essa é a cor predominante, né, em todo o meu site.
Então, se eu voltar aqui para minha visualização toda, ele já vai atualizando ali. Eu vou, para vocês enxergarem melhor, né? Vocês já entenderam como que funciona aqui, que é tudo em tempo real? Então eu vou deixar essa tela aqui um pouco maior para acompanhar mais fácil. Vou colocar ela aqui por cima, né? Para ver que vai ficar ali como no layout, tá? Deixa eu só centralizar um pouquinho aqui. Pronto. Então temos aqui o início da nossa página. Espero que dê tempo de gravar tudo aqui antes de acabar a bateria do meu celular, né? Só um instante também, eu vou dar uma olhadinha como está a bateria. Eu não estou a fim de perder essa gravação. Bom, acredito que dê para mim finalizar esse vídeo. Vou tentar fazer o mais rápido que der. Mas vamos lá. Agora aqui a gente tem que somente seguir aqui o nosso PSD, né? Então, esse PSD aqui vai se tornar nossa página. Vamos voltar aqui para o VS Code e bora codificar. Para ficar mais... O problema é que aqui vocês não vão conseguir visualizar em tempo real. Deixa eu voltar minha tela aqui. Eu vou deixar aqui o meu VS Code bem pequenininho. Deixa eu só ver como que eu posso organizar melhor aqui para conseguir acompanhar em tempo real de uma forma mais eficaz. Então aqui vou deixar aqui o meu como principal. Bom, acredito que dê para acompanhar bem aqui. Bom, vamos lá. Daí, vou voltar aqui para o meu VS Code e depois eu volto para essa janela. Então, no meu VS Code eu tenho aqui, né, eu já limpei meu front, já está limpo. Vou ajustar aqui o menu, vou deixar o menu, geralmente eu faço um componente de navegação, mas vou deixar aqui mesmo, só para facilitar. Então, vou deixar ele igual está no PSD, né? Então, deixa eu pegar aqui e adicionar mais uma captura de vídeo. Agora eu vou aqui para o meu VS Code. O melhor, deixa eu melhorar ainda mais isso daqui. Aqui eu vou adicionar uma captura de janela já existente, Chrome. Como eu não vou utilizar todo o meu espaço de tela, eu vou deixar aqui o Chrome também, para a gente ver na mudança em tempo real.
Então vou deixar só esses dois aqui. Para poderem acompanhar de uma forma mais legal. Bom, indo aqui no meu VS Code, né, eu tenho a visualização das telas aqui. Agora eu preciso adicionar um espaçamento entre o A, então vou colocar aqui um margem. Tem N formas de fazer esse espaçamento, eu vou fazer aqui com margem, tá? Peso aqui eu vou colocar 400, que aparentemente ali está um pouco menor. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu quero que todo o meu conteúdo ele fique centralizado na página, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui vou criar um container aqui chamado page. Não deu meu autocomplete. Aqui. Porque eu vou fazer ficar tudo sempre centralizado. Então aqui no meu app eu vou colocar um min height de 100 viewport height. Vou colocar aqui ele é display flex alig itens center justify content center. Isso vai fazer com que tudo fique centralizado na tela e o conteúdo vai se ajustando, né? A centralização vai se ajustando ao conteúdo. Então só tem o meu menu, então ele vai ficar centralizado ali o menu. À medida que eu for colocando mais elementos, ele vai se adaptando. Então aqui eu tenho o meu menu. O menu ativo, né? Ele tem uma classe quando ele vai para um menu ativo, que se a gente for aqui no Chrome, se eu for inspecionar aqui, então eu consigo estilizar, né, o menu que está ativo. Se eu não me engano, é Router Link Active, né? Router Link Active ou Router Link Exact Active, que é se caso você tenha submenus, o submenu vai pegar o Router Link Exact e o menu PY, o item PY do menu vai pegar o Router Link Active, tá? Então é só isso. Vamos voltar aqui para o meu VS Code. No VS Code, já está até aqui, eu nem tinha visto. O Exact Active, no caso, ele vai ser da cor branca. E temos um laranja aqui no Photoshop, que eu vou mudar aqui para o Photoshop. No Photoshop temos aqui um botão de fundo laranja. Então eu vou pegar a cor desse shape aqui, ó. Eu clico aqui no botão, ele vai selecionar meu shape aqui na lateral, nas camadas, tá? Eu dou 2 cliques aqui na camada, ele vai abrir essa caixinha com a cor daquele shape, tá? Então eu copiei ali o código da cor, vou voltar aqui para o meu VS Code e vou colocar ele como background. Background color. Então o nosso menu ativo ali, ele vai ficar com fundo laranja e fonte branca, tá? Então basicamente ali na hora que ele atualizar, aí ficou com a fonte laranja e branca. Então está atualizado. Voltando aqui para o VS Code, eu percebi que eu não vou colocar margem aqui, vou deixar a margem 0. Eu preciso, na real, de um pad iniciar aqui de 15 pixels e 30 pixels. Vou colocar um border radius porque eles são arredondados de 10 pixels. Também dá para ver todo esse border radius lá no Photoshop, tá? Eu estou fazendo aqui sem olhar no Photoshop porque geralmente, né, o meu olho já bate e já vê mais ou menos quanto que é o border radius. É um pouco menor aqui na real, provavelmente aqui uns 6. O correto é pegar lá no Photoshop, mas para agilizar eu não tenho que ficar trocando muito de tela, eu vou fazer aqui um pouquinho no olho mesmo.
Nosso padding eu vou diminuir aqui um pouquinho. Então ele vai ficar marcado ali o botãozinho laranja quando clicar no Rotaract, no botão, né? A rotativa sempre vai ficar laranja ali. Então pode ver que o menu ele já ganhou uma forma. Vou colocar esse peso aqui para 600. Isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o nosso fundo. Ou deixa eu ver. Deixa eu colocar a primeira pesquisa aqui. Aqui eu vou colocar... Aí aqui na nossa homepage que vão o restante dos dados. A navegação é global. Já o restante das coisas é... Aqui eu vou usar um style com SAS Scoped para pegar só aqui. Na real é CSS. Dá praticamente na mesma, tá? Tem um pouquinho de diferença entre os dois, mas é praticamente igual. Mas eu vou colocar aqui como... Daí eu vou pegar um form. E aqui, ao invés de eu escrever CSS, eu vou usar o máximo de classes do Tailwind para deixar com o formato necessário, tá? Então vou utilizar aqui o input. Daí eu vou colocar class. Vou colocar rounded. Daí eu vou colocar 50 pixels. Vou colocar a classe BG. Deixa eu ver qual a cor aqui que tá. Daí eu volto aqui, né? Sempre que eu vou precisar pegar informação de cor, fonte, tamanhos, eu venho aqui no Photoshop. Pegar a cor desse shape, que é o input ali de pesquisa, tá? Esse input de pesquisa ali. Agora que eu percebi que a janelinha estava no meu outro monitor, então ninguém viu o que apareceu antes. Então essa é a cor do input, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu VS Code. Aqui para mim colocar valores customizados no Tailwind, é só utilizar ali entre chaves, tá? Que ele vai manter o valor customizado. Pode ver que já ganhou uma pequena forma ali. Vou colocar um pouco de margem aqui no form, então vou adicionar class. Então o Tailwind ele facilita para você não ficar escrevendo CSS, tu coloca tudo em forma de classes, tá? Essa é a mão na roda do Tailwind. Aqui eu vou colocar uma margem só vertical de 8. 8 são tamanhos pré-definidos dentro do Tailwind, tá? Então tem, né, de 1 a 12. Você pode aí estudar para você ver quanto que você quer. Ou posso colocar customizado, que nem aqui eu acho que eu vou colocar customizado, que eu acredito que seja 80 pixels. Não vou pegar exatamente todas as medidas do Photoshop para poupar tempo, tá? O correto é pegar a medida lá no Photoshop. Só relembrando isso. Aqui eu vou colocar um height de 50 pixels. Vou colocar uma largura de 100%, mas daqui é um truque para responsividade. Eu vou colocar uma largura máxima que vai chegar é 300 pixels. Então, se for menor de 300 pixels, ele vai ocupar 100% da tela. Se for maior, ele vai expandir o máximo que der e vai parar em 300. Mas aqui, aparentemente, ele é 400. Então, tem aqui, ó, já ficou meu input, né? E não parece ser 400. Acho que é um pouquinho menos ainda. Vou colocar aqui 360, que é o padrão de celular mais usado atualmente. Bom, temos aqui o nosso input. Ele tem um placeholder ali. Coloca aqui. Placeholder. Search. Daí eu vou colocar aqui relative para ele adicionar uma posição relativa. Vou colocar aqui um botão,
type submit, e aqui ele tem um ícone. Esse ícone eu vou pegar em SVG aqui do Photoshop, tá? Para ficar mais prático e não ter que exportar nenhuma imagem. Então aqui no Photoshop eu posso, deixa eu fechar essa janelinha aqui, posso clicar aqui no meu ícone. Eu posso clicar aqui no meu ícone, ó, da lupa, que é esse ícone aqui. Não, aqui eu peguei o, deixa eu ver, acerta o ícone. Aqui é o ícone da lupa. Eu posso simplesmente aqui copiar SVG. Ele vai, o Photoshop vai gerar um código SVG. Eu venho aqui no meu VS Code e colo esse código SVG. Se não forem imagens grandes, compensa fazer isso. Quando são ícones, compensa fazer dessa forma, para não ter que ficar carregando imagens no servidor. Tá, então aqui eu tenho o meu botão, que vai ser, deixa eu ver qual era a cor laranja ali mesmo do menu, que é esse laranja aqui. Eu posso definir isso como variável, tá? Também no Tailwind para mim não ficar tendo que copiar, né? E para facilitar a manutenção do código. Mas eu não vou me aprofundar aqui. Então aqui eu vou colocar uma class BG e o código da cor. Então temos ali, pode ver que ficou meio grande, tá? Porque esse input então ele é maior ainda. Eu até achei estranho, mas realmente sim. Esse input ele é bem grande. Eu vou até pegar aqui no Photoshop rapidinho o tamanho desse input. Só para mostrar aqui como pega tamanho de input, tamanho de shape, tu seleciona o shape, tá? Depois tu clica, deixa eu ver onde que é mesmo. Deixa eu ver se minha janela está ativa, de propriedades. Quer ver? Propriedades. Estava aqui. Esse íconezinho aqui, que aqui você consegue pegar a altura e largura, tá? Aqui é a altura e aqui é a largura. Então esse shape aqui, deixa eu ver se ele está pegando realmente certo. Ou se você dá Ctrl T também, você tem essa possibilidade aqui. A altura dele tá ficando meio estranha, cara. Eu vou ter que pegar de outra forma, porque esse PS dele tá meio esquisito. Vou pegar assim. Não, ele tá com uma altura realmente de 130, 128. Cara, ele tá com uma altura bem grande esse input, é gigante, velho. (128). Esse input é bem gigantão. Acho que quem fez esse PSD aqui não tava na tela de um... É uma parte ruim de fazer layout no Photoshop, que o pessoal se perde muito nos tamanhos, cara. Eu não vou ter que ir no olho mesmo, porque esse PSD tá bem mal feita. Então vou aqui no olho. Aqui eu vou adicionar um padding na horizontal do tamanho 6 aqui, só para dar uma margem. Vou diminuir ainda mais daqui, vou colocar para 60. Aqui eu vou diminuir esse ícone para 29. Ops, não é aqui. Eu tenho que adicionar em forma aqui, que é melhor. Button SVG width, eu vou colocar 24 pixels. Eu não estou na minha tela, deixa eu colocar no VS Code. Estou ajustando aqui o botão, tá? O tamanho do botão ali de pesquisa. Deixa eu só acrescentar aqui que esse botão de SVG deles é gigante. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que diminuir o tamanho dele
antes de eu copiar o código. Vou copiar um novo código aqui. Eu só estava copiando o código ali, por isso que eu nem mostrei a tela. Com esse botão um pouquinho menor, porque está gigantão. Agora ele ficou um pouquinho menor. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar esse SVG aqui, vou colocar uma class nele também. Vou colocar um padding nele. Na real, um padding. Vou colocar um widget de 50 pixels. Um height de 50 pixels. Na real, 60 para ele ficar do tamanho do input. Então aqui também eu coloco 60. Um rounded de 60 pixels. Vou colocar ele em posição absolute. Top 0. Right 0. Ele vai ficar flutuando aqui por cima do meu input, tá? Isso que eu quero que aconteça. Então eu utilizo essas classes aqui. Eu tenho que colocar um z-index aqui. Vou colocar Z2 nesse e Z1 nesse. Quero que meu botão fique por cima, né? Na real eu coloquei errado, cara. Óbvio que ele não vai aparecer porque eu coloquei a classe no lugar errado. Tem que estar no botão, não no SVG. Mesma coisa aqui. No botão e não no SVG, cara. Agora sim. Então vou colocar também esse botão com display flex, o itens center e justify center, para o ícone ficar centralizado, tá? Basicamente isso que eu estou fazendo. Aqui ele é um pouquinho mais largo do que... Então eu vou colocar aqui para 80, vou diminuir o rounded para 40, para dar esse aspecto mais parecido possível com o PSD. Então aqui temos o input feito. Vou adicionar aqui agora só border. Vou deixar sem borda mesmo ali. Pronto, temos o nosso campo de pesquisa. Depois do nosso campo de pesquisa, agora a gente vai para... Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu reverter isso. A gente vai para esse texto aqui, que eu vou copiar ele. Então, quando eu dou 2 cliques aqui no texto, ele já vai para a seleção. Esse texto, lembrando que tem 2 cores, né? Então, aqui eu vou colocar ele como um H1. Dentro desse H1 aqui depois, eu vou ter que colocar um span. E outro span, para mim conseguir colorir esse texto de uma forma mais eficaz. Aqui eu vou colocar uma classe text
Poderia já ter criado classes específicas para essa cor. Na real, eu vou fazer isso aqui, né? Eu estou dando bobeira. Eu posso fazer aqui classes específicas, então eu vou colocar BG Orange. Tem back. Eu posso fazer assim, né? Eu posso utilizar aqui o apply do Tailwind e fazer um BG, né? Ficar mais flexível ainda. E aqui no Text Orange, faço a mesma coisa. Eu faço um apply, color, não, é text, não é color mesmo. Agora que me deu um branco, velho. É texture. Deixa eu copiar meu código. Acho que eu tô colocando a fonte e não a cor do texto, mas que daí eu posso passar a utilizar em vez de ficar repetindo ali. Posso utilizar só a classe aqui para colorir o meu texto. É isso mesmo. Só vou ter que mudar aqui o font size. Então aqui eu adiciono uma classe também. Na real eu vou padronizar todos os meus H1 aqui já. Então eu vou criar o H1. Vai ser apply text 2M. Uma fonte. Então, deixa eu ver se vai aqui. Não, fonte. É isso mesmo, só que ele não pegou aqui. Ah, óbvio que não pegou, né? Porque eu vou colocar 3M aqui pro H1. Vou botar 3 aqui. Com o workspace, que ele tem que ficar bem maior do que o menu. Então acho que é 4 ainda. Isso. E aqui eu vou colocar uma fonte bold. Então pode ver que o Tailwind ele é bem prático de trabalhar, tá? Deixa eu ajustar aqui uma coisa. Que o meu formulário eu não coloquei aqui, né? Eu vou colocar ele como flex. E vou colocar a mesma configuração aqui. Né? Só para ele ficar centralizadinho. Eu deixei a borda aqui, posso tirar. No próximo passo eu coloco o texto de Lorem Y, que é um parágrafo. Então eu vou lá no meu Photoshop
e eu esqueci de mudar meu VS Code. Eu vou aqui no Photoshop copiar esse texto. Meu Photoshop tá quase morrendo sem memória. Na real, esse bullet text aqui, eu acho, né? Eu dou 2 cliques aqui na layer, ele já seleciona o meu texto. Daí eu volto aqui para o meu VS Code. Aqui eu coloco um P. Vou manter aqui uma formatação parecida com essa, então também coloco aqui uma class. Só que isso daqui vai até 560. Vai até 600. Aqui eu tenho que aumentar a fonte para texto. Acho que é 2EM. Tururu, 2M foi muito. Vou colocar 1.3. 1.3 foi muito pouco. E tem que ficar com 3 linhas. Lembrando que texto, assim, geralmente a gente não formata exatamente como o Photoshop, tá? Porque dependendo do aparelho, vai ser bem complicado você manter o tamanho exato de um texto. Esse texto aqui eu quero diminuir de um pouquinho para 3.8. Feito isso, esse texto aqui também está em uma fonte light. Depois do parágrafo, temos, deixa eu formatar isso aqui rapidinho, temos nossos 2 botões. Deixa eu só ajustar algumas coisas aqui neste Working Spaces. Vou colocar um margem top de 30 pixels. Tá errado. Aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma margem. Ah, tá. Eu coloquei margem aqui. Vou colocar só margem top de 80 e uma margem bottom de 40. Agora vamos adicionar 2 botões, More Info e Learn More. Então eu vou colocar aqui uma div. E aqui eu vou colocar uma que é More Info. Vou colocar aqui uma class page orange, color white,
text white. Text white. Ele vai ter um padding y2 e um pad x de 8. Um margin right de 10. 2 aqui. E um margin left de 2. Aqui no buttons eu vou colocar um margin y de 8. Esse padding aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar o rounded SM. Tá pouco. LG. Agora foi muito. Então MD. Vou colocar esse daqui. Só que nesse daqui vou colocar um border orange. E eu vou criar uma nova classe aqui chamada border. Pronto, temos aqui o nosso border. Só que eu tenho que aumentar a largura, então eu vou colocar border. Eu não lembro qual é a classe que controla a largura da borda. É essa mesmo. Border 2 pixels. Bom, aqui só o texto que é learn more. Aqui agora eu tenho que fazer uma coisa, que é eu vou precisar exportar o fundo ali do meu Photoshop, né? Esse fundo para colocar ali na página. Vou pegar todo esse fundo, né? Esse BG aqui que eu fiz. E vou exportar. Eu posso clicar com direito na camada exportação rápida como PNG. Daí eu vou pegar isso daqui. Ele vai me dar a opção para escolher a pasta para salvar. Daí eu vou aqui em projetos. Acho que é vídeo YouTube, né, que tá ali. Vídeo IT, app, src, assets. Vou colocar aqui nessa página mesmo, nessa pasta mesmo, né? Depois eu volto lá no meu VS Code. E aqui na minha página meu app, eu vou colocar aqui background image de, deixa eu só fechar essa janela aqui,
image URL. Se eu não me engano aqui eu posso colocar o caminho relativo a assets, que ele já vai converter aqui. Então, se eu for aqui também no meu navegador, que ele não está todo atualizado, deixa eu atualizar aqui. Ó, pode ver que aqui já está atualizado. Ele não estava atualizando integral aqui no OBS. Então, agora ó, pode ver que ficou grandão, preciso ajustar ali. Eu vou ajustar no Photoshop. Background size cover. Então tenho aqui agora, né, ele atualizado. Se eu voltar aqui no meu navegador, ó, já coloquei lá as imagenzinhas de fundo. Então basicamente é isso. Eu não vou me aprofundar, porque eu acho que a bateria do meu celular já está quase acabando, tá? Mas o que falta aqui no layout, né? Deu para entender como é que trabalha um front-end full stack. É dessa forma que eu trabalho, tá? Então, não tem esse lance, vou ter que ganhar experiência, para mim ganhar experiência eu tenho que trabalhar. Não, aqui você está ganhando experiência. É dessa forma que você vai trabalhar em qualquer agência. Toda agência vai ter, tipo, 90% dessa exata forma, tá? Em 10 anos que eu programo, né, mudaram as ferramentas, mudaram as coisas, mas, tipo, o que eu faço para mim é a mesma exata coisa que eu faço para clientes. Às vezes, o que eu faço para mim é até mais complexo do que eu faço para os clientes. Então, assim, experiência, cara, experiência a gente ganha programando, né? É o que eu sempre falo, experiência a gente ganha programando. Não importa se é para você, não importa se é para um cliente, mas basta você colocar a mão e programar. Então aqui, né, foi um exemplo simples, ó, eu instalei criei o projeto com Vue.js, mas tinha um background, né? Eu tive que instalar o Node.js, tinha que instalar o NPM, tinha que instalar o Vue CLI e mais algumas dependências. Tive que instalar a VS Code, no meu caso, né? Tenho que saber mexer no Photoshop, ou seja, assino licença ainda, eu ainda pago lá a licença do Photoshop. Então tem todo um background para você trabalhar com programação que às vezes as pessoas não pensam, né? Mas você precisa ter esse background, você precisa ter todo esse know-how por trás para fazer uma simples página em Vue.js. Aí tem muita gente que vai pensar, nossa, mas é tão fácil programar e ganhar um monte de dinheiro. É e não é. É para quem está preparado, para quem estuda, né? Para quem domina tecnologias. Que nem aqui, se me pedirem uma página, eu faço essa página. Pode ver que eu demorei aqui uns 30, 40 minutos para fazer, com o meu computador travando, senão eu teria terminado toda a página. Meu computador está bem lentinho, porque estou com muita coisa aberta. Mas, tipo, cara, dá para tu aprender sem precisar de um emprego, né? Meus primeiros sites eu fiz para minha banda, para minha irmã que vendia artesanato, para minha mãe que vendia artesanato. Então, tipo, eu ganhei experiência antes de entrar no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu já estava sabendo fazer framework, sabendo fazer CMS, sabendo mexer com servidores. Então, quando eu entrei, eu já estava totalmente preparado. Tanto é que eu não senti nenhuma dificuldade. E hoje em dia eu ainda continuo aprendendo coisas antes de pegar os trabalhos. Só que a maioria das pessoas que eu vejo querem entrar no mercado sem dominar a ferramenta. Né, é o que eu sempre digo. Emprego não é escola. As coisas você aprende na escola, no curso, na faculdade. No trabalho você vai fazer o que você aprendeu, né? É isso, não tem para onde correr. Então, tá aqui uma dica, né? Tá aqui na prática. Em 1 hora, eu poderia simplesmente... Esse layout aqui, cara, se eu fosse fazer isso daqui para algum cliente em Vue.js, como estou fazendo, tranquilamente, simplesmente essa página, eu cobraria uns 600, 800 reais só para essa página. Não estou falando de integração, não estou falando das outras páginas ali, ainda tem mais 3 páginas, né? Fora o resultado da pesquisa, então tem mais páginas aqui, se for olhar o layout, mas só essa home aqui,
seriam uns 600, 800 reais, só para essa home, né? Então, tipo assim, dá para ganhar um bom dinheiro com programação, basta você saber utilizar as ferramentas. Então, eu vou gravar próximos vídeos, vou ensinar depois como colocar essa página aqui para rodar num Docker para poder publicá-la na web, tá? Então, deixa o like aí se gostou desse formato. Desculpa essa bagunça que ficou, é o meu primeiro vídeo com esse formato, com mais de uma câmera e compartilhando minha tela aqui no OBS. Mas vai ter mais vídeos nesse formato aqui. Vão ser vídeos mais longos, sim, porque eu vou mostrar todo o background de como é o dia a dia, como que funciona, ganhar experiência em programação. É só isso, não tem nada além disso, né? Então, deixa o like, deixa o comentário e até o próximo vídeo.